A porta principal se abriu. Isabela estava ali, alta, elegante, impecável. Mulher que nunca sai de casa sem estar pronta para ser fotografada. E o olhar que ela lançou para Rosa, para as crianças, para a mala velha que Pedro carregava, dizia tudo antes que ela abrisse a boca. Pedro, a voz dela era doce como mel e fria como gelo. O que é isso? Uma funcionária nova. Rosa vai trabalhar aqui. Aqui? Com crianças? As crianças ficam com ela. Tem espaço de sobra. Isabela deu um sorriso que não chegou perto dos olhos e chamou Pedro em particular. Rosa ficou na sala, com Lucas no colo e Gabriel colado na sua perna, olhando para aquela sala imensa com lustre que provavelmente custava mais do que a casinha onde ela havia morado. Você tá com medo, mãe? Gabriel perguntou baixinho. Não, meu filho, eu também não. Ele fez uma pausa, mas tô um pouquinho. Eu sei, ela apertou a mão dele, mas Deus veio com a gente. Gabriel considerou, balançou a cabeça sério. Nos primeiros dias, Rosa trabalhou como havia prometido. Acordava antes do sol, deixava os meninos dormindo, fazia as primeiras tarefas, voltava para acordá-los, levava Gabriel para a escola que Pedro havia providenciado, deixava Lucas no carrinho e ia trabalhando. Ela limpava, organizava, cuidava daquele espaço imenso com o mesmo cuidado que havia cuidado da casinha de tijolos com as paredes descascadas. Como se cada cômodo merecesse atenção. Como se cada coisa tivesse valor. Dona Conceição, a cozinheira que trabalhava na mansão havia 15 anos, a observou por 3 dias antes de falar. Você é diferente das outras que passaram por aqui, ela disse numa manhã. Diferente como? Você trabalha como se a casa fosse sua. Dona Conceição a observou com carinho. E você canta enquanto trabalha. Faz muito tempo que não ouço ninguém cantar nessa casa. Rosa não havia percebido que estava cantando. Hábito antigo, ela disse, levemente envergonhada. Minha mãe cantava enquanto trabalhava. Dizia que quando a gente canta para Deus, o trabalho fica mais leve. Dona Conceição ficou em silêncio por um momento. Sua mãe era sábia. Gabriel, naquela mesma semana, conquistou a mansão inteira. Circulava pelos corredores com a seriedade de um inspetor. Fazia perguntas para todos os funcionários. Aprendeu o nome de cada um. E no 3º dia já havia estabelecido que a cozinha de Dona Conceição era o melhor lugar da casa. E que o jardim era quase tão bom quanto. Numa tarde, Pedro chegou do trabalho e encontrou Gabriel sentado na cadeira do escritório dele. O menino estava olhando sério para os livros na estante, com as perninhas balançando no ar, porque não alcançavam o chão. Esse lugar é seu? Gabriel perguntou sem se virar. É. Tem muito livrinho aqui. Ele fez uma caretinha de quem está impressionado. Você leu tudo isso? A maioria. Gabriel virou devagar e encarou Pedro com aquela seriedade que parecia emprestada de alguém mais velho. Pedro ficou em silêncio por um momento, depois perguntou, e você gosta de ler? Ele respondeu como se tivesse mais idade. Eu amo ler, e pulou da cadeira rindo. Enquanto isso, Isabela, a esposa de Pedro, observava tudo. Via como Pedro chegava em casa e perguntava por Rosa antes de subir para trocar de roupa. Via como ele parava para conversar com Gabriel no corredor. Via como Lucas, que havia começado a engatinhar, esticava os braços para Pedro quando ele passava perto. E via como Pedro pegava o bebê, com aquela naturalidade que assustava, como se tivesse feito isso a vida toda. Na segunda semana, Isabela começou a agir. Primeiro foi sutil. Um vaso quebrado que ela disse ter visto Rosa derrubar. Uma toalha manchada que foi parar na lixeira. Uma acusação velada na frente de visitas sobre um colar que havia sumido. Rosa ouviu cada acusação com a cabeça erguida e a voz calma. Eu não quebrei o vaso, senhora Isabela. Eu não roubei seu colar. Se quiser revistar meu quarto, pode revistar. Isabela não sabia o que fazer com aquela calma. Estava acostumada a intimidar. Rosa não era intimidável. Numa noite, depois que as crianças dormiram, Pedro encontrou Rosa no banco do jardim. Era tarde, havia lua cheia, e ela estava olhando para o céu com uma expressão que ele não conseguiu identificar imediatamente. Paz, era isso. Aquela mulher, no meio de tudo, tinha paz. Ele sentou do lado sem pedir licença. Você tá bem? Tô. Ela continuou olhando para o céu. Às vezes eu sento aqui e fico grata. Meus filhos estão alimentados, estão dormindo bem, estão seguros. Faz pouco tempo que eu não sabia se ia ter o que dar a eles no dia seguinte. É fácil esquecer de ser grata quando a vida melhora. Eu não quero esquecer. Você não fica com raiva? Ele perguntou depois de um momento. Do seu marido. Do que ele fez. Rosa pensou por um instante. Já fiquei. Muito. Ela abaixou os olhos para as mãos. Mas raiva é um peso que você carrega, não ele. Eu decidi não carregar. Eu perdoei. Não por ele. Por mim e pelos meus filhos. Criança sente quando a mãe carrega mágoa. Como você faz isso? Ter fé assim, ser bondosa, grata. Depois de tudo, Rosa virou para ele com uma expressão serena. Porque eu confio em Deus. Ela disse com simplicidade.
Eu orei naquele degrau, sem ter o que comer. E no mesmo dia, o senhor parou o carro na frente da minha casa. Ela sorriu levemente. Eu não acredito em coincidência. Acredito que Deus responde. Nem sempre do jeito que a gente espera. Mas ele responde. Pedro ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a lua, com aquelas palavras ecoando num lugar dentro dele que estava vazio, fazia anos. O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde de chuva. Lucas estava com febre. Tinha começado de manhã cedo, e Rosa havia passado o dia inteiro ao lado dele, com pano molhado na testa, medindo temperatura, rezando baixinho. À tarde, a febre subiu. Ela estava no quarto com o bebê no colo quando Pedro apareceu na porta. Havia chegado do trabalho mais cedo. Dona Conceição havia ligado para ele. Como ele tá? A febre não baixou. Eu precisava de um remédio, mas não quis pedir para ninguém porque... Ela não terminou a frase. Mas Pedro entendeu. Porque Isabela havia criado um clima onde Rosa sentia que cada pedido era um fardo. Eu já ligo para o médico. Ele disse. O médico chegou em 20 minutos. Examinou Lucas, receitou medicação, disse que era uma infecção simples, tratável. Rosa ficou sentada na cama, depois que o médico foi embora, com Lucas dormindo no colo, e as lágrimas desceram em silêncio. Obrigada, ela disse com a voz partida. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Ele é uma criança. É o que qualquer pessoa faria. Não é o que qualquer pessoa faz. Ela levantou os olhos. O senhor não precisava parar o carro naquele dia. Não precisava fazer nada do que fez. Eu oro todo dia agradecendo por isso. Gabriel apareceu na porta, apertando o urso velho que havia trazido na mala pequena. Pedro, o Lucas vai ficar bem? Vai ficar bem. Você tem certeza? Tenho certeza. Gabriel considerou isso com toda a seriedade dos seus 4 anos. Depois, entrou devagar no quarto, se aproximou de Pedro e abraçou a cintura dele sem pedir licença. Pedro ficou parado por um segundo, como alguém que não sabe o que fazer com um abraço. E então, abaixou a mão devagar e pousou na cabeça do menino. Rosa estava olhando para isso com o coração cheio de um jeito que ela não conseguia descrever. Isabela viu o abraço. Viu o médico que Pedro havia chamado. Viu como Pedro havia ficado na mansão naquela tarde, em vez de ir ao jantar de negócios.